Preconceito, preconceito. Será que um dia ele vai acabar? Andrews, explique como falar, eu falei, eu falava inglês. Muito bom. Quando a gente aprende o passado simples, eu ensino, a gente fala, aí matou o passado é assim, realmente vale para ele, ela, exemplo, I spoke, eu falei, ela falou, she spoke, ele falou, he spoke, nós falamos, we spoke e assim por diante. Só que eu falei é pontual. Ontem eu falei com minha mãe, yesterday I spoke with my mother. Só que eu falava muito quando eu estudava, aí é diferente, porque você tinha o hábito de falar. Aí tem uma gramática chamada used to. Por exemplo, I used to speak a lot when I studied. Então, tem essa diferença aí de passado pontual, aconteceu num momento específico, e um passado que era um hábito. Tá? Eu gosto de falar assim. Existem os termos em português para chamar isso de passado perfeito, imperfeito, mais perfeito, mas eu prefiro explicar assim que fica mais didático. Quanto do seu lucro é usado como salário? Digamos que eu pego o que eu ganho, o que eu pretendo ganhar nos próximos 12 meses, uma média, e eu pego uns 70% daquilo que eu vou ganhar todo mês, pelo menos, sabe? No mês ruim, eu vou conseguir ganhar aquilo. 70% daquilo eu tento colocar como meu dia a dia, minha vida, minhas contas, conta de luz, academia, minha comida, aquilo que eu consumo no dia a dia. O restante é o que eu tento investir. Se eu ganho ainda mais, eu tento investir ainda mais e guardar e investir para melhorias do meu negócio, ok? Então, mais ou menos 70% do mínimo lucro possível. Então, 12 meses, no mês que você mais faturou, você faturou 10, 11 mil, mas teve um mês que você faturou só 4,5. 4,5. Então, não dá para ter um estilo de vida baseado em 6 mil, por exemplo, porque quando vier os 4,5 eu vou ficar devendo, né? Então, aí eu procuro viver uma vida com um salário bem menor do que é o lucro em boa parte dos meses. Isso ajuda a não ter contas acumuladas. Você já sofreu algum tipo de preconceito em sala de aula? Essa pergunta, se foi no âmbito pessoal, assim, porque por coisas que aconteceram na vida pessoal, esse preconceito de cor de pele, nunca sofri em sala de aula, graças ao bom Deus, que eu saiba, né? Às vezes quando eu estudei em escola de inglês, que eu era mais novinho, eu era o único aluno de escola pública, talvez eu tenha sofrido alguma coisa e nem percebi, tão inocente, né? Novinho, talvez eu não tenha percebido. Mas de alunos, eu trabalhando como professor, o único preconceito que eu sofri foi o de idade. Quando eu comecei a minha carreira eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos, mas parecia que eu tinha 13, né? Hoje, por exemplo, parece que eu tenho 20. Naquela época era verdade, hoje eu tô brincando, mas na época realmente eu parecia ser mais novo, bem magrinho, não tinha barba, cortava o cabelo ainda de um jeito assim que dava uma aparência... Vou contar uma história. Um dia eu tava passando na frente de um colégio particular e eu ia trabalhar, era um sábado. Tava tendo uma excursão no colégio. Uma mulher me agarrou pelo braço e falou, qual é o seu ônibus? Eu falei, não tem ônibus. Moço, qual é o seu ônibus? A excursão vai sair. Eu não posso deixar você ir embora, senão eu vou ter que ligar pra sua mãe. Moça, eu tô indo trabalhar, eu sou um professor daquela escola ali, ó. Eu com os meus 20 anos, ela achando que eu era um aluno de ensino médio ali que ia fazer uma excursão. Sim, isso é um fato na minha vida, é real. Fatos são reais, né? Mas eu sofri esse preconceito da pessoa achar que eu não tinha capacidade de ensiná-la porque eu era novo. Mas como meu coordenador na época me ensinou, responde com uma boa aula. Aí a pessoa vai entender que você tá ali para ensinar sim, você é capaz. Fui capaz e hoje em dia não sofro mais esse preconceito e evito tê-lo. Evito, por exemplo, ir numa médica nova, encontrar um nutricionista novo, outra profissão que a pessoa aparente ter pouca idade, e eu falar, eu não vou ser bem atendido não, hein? Só porque a pessoa é nova. Não faça isso. Você pode criar um trauma em uma pessoa. Eu não fui traumatizado. Algumas pessoas são e desistem da profissão. Reflita. Abraço. Tchau, tchau.